Galera, voltamos. O Marquinhos já tá gritando aqui já na resenha aqui, ó. Tava gritando a criança. Pessoal, ô garotão. Quem é? Quem é? Jogador? Quem é? Faz isso não, patrão. O senhor não se inscreveu ainda no canal, não sabe quem é? O senhor tá no Surtado de Raiz Futebol, meu querido. Aqui, no Surtado de Raiz Futebol. E você que tá aí perdidinho, se inscreva no canal, dá uma moral lá. Chegando a 1.000 inscrições, nós vamos doar cestas básicas para o Vicente Moretti e também iremos sortear uma camisa do Flamengo, depois do Fluminense, Botafogo, Vasco, Bangu. Então, jogador, não fica perdido não, pelo amor de Deus, pô. Se inscreve aí no canal, dá uma moral aí. É só apertar o sininho lá para deixar o seu... Deixar o quê? Esqueci. Puta, que deixar o sininho, notificação. O Robson, acorda, pô. É que o Marquinhos me deixa ficar falando merda. Desculpa. Robson, acorda, deixa o seu like, tá? Então vamos com a segunda parte. O áudio parou, Robson. Você tocou no áudio sem querer aí. E agora? Voltou? Agora voltou. Sempre o âncora tá foda. O âncora vai analisar. Gente, o âncora vai analisar. O âncora tá animado, derrubou o Domi, o âncora tá feliz. O âncora vai analisar. O âncora. Olha a cara do Bruno. O âncora tá feliz. Olha, tá o Marquinhos pra falar. Tá lá seco para falar e você tá enrolando, pô. Bota o cara para falar. Deixa eu falar, deixa eu viver esse momento, né? Deixa eu viver esse momento. Olha só. Esse momento, sim, senhor, seu Ricardo, seu Bruno. Tem que me respeitar nessa resenha. Desligou o áudio de novo. Ô, Robin, teu áudio tá igual o Domi. E agora? Voltou. Agora foi. Então, vamos lá. Pô, me perdi, cara. Esse teu fone é catalão? Peraí. Você que tá aí, eu vou analisar jogo a jogo técnico. Se em 20 jogos fizer igual o outro, eu vou começar aqui a berrar. Vou berrar aqui e vou berrar lá. Ô, Marquinhos. Para dar 20 jogos para ele, você não deu nem 3 pro Domi. O cara pegou o Domi da coletiva. O Ceni já passou esse teste, pelo menos. Marquinhos. É bem no Brasileirão, né? Saída do técnico do homem e entrada do Rogério Ceni. Boa noite, todo mundo, novamente. Pegando em cima, o Ricardo, o Bruninho e o Heitor fizeram um apanhado quase que na mesma linha de raciocínio, né? Quando contrataram lá atrás. Eu só acho que o Flamengo, por ter se tornado uma potência até financeira, tinha essa questão desse Marcos Braz querer sair comprando o mundo a hora que ele quisesse, como ele quisesse. Achei que essa foi a precipitação do Flamengo em trazer o Domi, ou trazer um técnico estrangeiro a qualquer custo, porque queria um cara com nome, porque é o Flamengo. Né? Porque eu achei que aí foi a contratação errada. Mas em cima do que o Novis falou, se em vez de botar o Domi, traz já o Rogério Ceni, talvez o que o Domi causou não fosse uma porta de abertura para você trazer o Ceni hoje, né? Da forma como ele está sendo recebido. Eu acho que não é só o Ceni, você tem o Renato Gaúcho também e tem o Wagner Mancini do Corinthians. Mas o Gaúcho, para sair do Grêmio, talvez não saísse. E o Wagner Mancini acabou de ir para o Corinthians. Não foram nem cogitados. Graças a Deus. Não importa, Robinho, que não foram cogitados. Eu estou dizendo que eu acho que esses caras são pessoas que têm nível de melhores do que esse que está no Fluminense, melhor do que o Thiago Largue, é o que eu acho. Então, só um pequeno parênteses. O Renato Gaúcho ele deve se arrepender até hoje, né? Porque o cara, quando essa diretoria entrou, era o nome, né? Era o Renato Gaúcho. Sim. E tem até gente na resenha que é zoado com o vídeo aí que viralizou para lá. E o cara hoje passa a vida dele, toda a coletiva do Grêmio, porque eu não tenho 200 milhões para investir igual o Flamengo tem. Meu filho, você não tem porque você não quis. Você foi convidado para ser técnico do Flamengo. Ele perdeu o timing. Aí, parceiro, o cavalo passou selado, o turno sentou em cima, um abraço. Agora esquece.
Então, Robinho, essa é a minha opinião lá atrás, quando errou com o Domi. Aí, se você botar os dois hoje, o Domi e o Ceni, o Domi é uma aposta muito maior do que o Ceni. O Ceni já é técnico de futebol e foi um baita profissional, e ele está mais na frente do Domi do que qualquer outro que tem aqui no Rio, né? ou no Brasil. Então, eu acho que hoje o Rogério Ceni chegando tem tudo para aplicar o que ele faz lá no time do Fortaleza, que é limitado, com as peças que ele tem na mão, dinheiro, estrutura. Eu acho que tem tudo para fazer um bom final de Brasileiro aí, o segundo turno. Fala, Bruninho. Vou dizer só uma coisa. O Ceni está chegando num momento que não existe momento mais propício para ele chegar no Flamengo. Sim, se ele viesse substituindo o Jorge Jesus, a pressão que ele teria seria a mesma que o Domi teve. O Domi, na verdade, o que ele infelizmente ele foi um grande boi de piranha. Porque é muito difícil substituir um treinador que ficou um ano, ganhou 5 títulos e perdeu 4 jogos. O Domi deu uma freada, né, Bruninho? Ele deu uma freada nessa ansiedade da torcida. O grau de exigência da torcida, de manutenção de padrão, é lógico que ele não conseguiu manter, mas a gente já sabia que estava difícil manter. O Flamengo já não vinha jogando, não jogou um campeonato estadual com o Jorge Jesus da mesma maneira que jogou o ano passado. Então a gente já via que o time já não rendia da mesma maneira. Exatamente. E ele assumiu um time com 5, 6 dias, pegando o Campeonato Brasileiro, encarando já o Atlético Mineiro, que vinha treinando desde o início do ano com o Sampaoli e tudo. Então, no final das contas, ele teve os erros dele, não deu certo, mas ele foi um grande boi de piranha. E o momento para o Rogério Ceni é o melhor possível. Ele está substituindo o Domi, não o Jorge Jesus. Então, exatamente. A barra está lá embaixo para ele, né? O sarrafo está muito mais baixo do que estava. A paciência em cima do que o Heitor. A paciência da torcida com o Ceni agora vai ser muito maior do que seria se ele assumisse quando saiu o Jesus. Lógico. Ninguém ia ter paciência. Agora a paciência está grande. Agora, se o cara vier e começar a parecer que vai engrenar de novo, a gente espera um pouquinho. O sarrafo está lá embaixo. Tomou de 4 2 vezes. Está aí perigando de ser eliminado da Copa do Brasil. Perdeu do São Paulo há uma semana atrás. Então, o nível de exigência, de expectativa agora, imediata, é baixo. Só para finalizar, Robin, então, o que eu acho é o seguinte. Primeiro, é uma oportunidade da vida do Rogério Ceni de se colocar de vez no mercado como um cara top de técnico, tá certo? Vindo do Flamengo para fazer um bom trabalho. Eu não acho que ele vá ser 100% usar a personalidade dele 100%. Ele vai dosar. Não vai deixar ninguém crescer em cima dele. Ele também não vai bater de frente com todo mundo. Ele vai ser malandro de fazer o meio de campo ali, porque é uma grande oportunidade que ele está tendo na vida dele. Vai disputar 3 competições que vão cair no colo dele, né? Eu acho, Heitor. Eu acho que sim. Ele tem que ter essa consciência, entendeu? Ele não pode chegar aqui, eu sou o Rogério Ceni, entendeu? E você vai ter que me respeitar. Não, ele vai ter que dosar isso para poder ter o time na mão. Senão ele vai perder o controle, entendeu? Marcão, quando eu falei será, querendo dividir com você essa dúvida, entendeu? Também, eu tenho essa dúvida. Sim. Eu acho que o Marcão está certo, que é o seguinte, o Ceni, ele foi técnico de São Paulo, só que no São Paulo o Ceni é o Ceni, né? Ele é o verdadeiro mito. É o jogador maior da história de São Paulo, talvez, assim. Não em qualidade técnica, mas como história. E tecnicamente também. Ele vai para o Fortaleza, o Rogério Ceni tem mais história no futebol que o Fortaleza, desculpe, Fortaleza. Então, ele chega no Fortaleza, ele aumenta o status do Fortaleza. Fortaleza passa a ser mais visto pela mídia porque o Rogério Ceni está lá. E o cara fez um baita trabalho. Ele errou muito ao ir para o Cruzeiro. Porque o Cruzeiro era um momento louco em que nem o Abel, nem o Mano Menezes conseguiu dar jeito. Mas ele foi jogar Ricardo, ele foi jogar um segundo jogo de uma Copa do Brasil, que se ele ganha aquele jogo, ele estava na semifinal da Copa do Brasil. Mas ele já tinha perdido Thiago Neves lá, né? Ele já tinha perdido fora de casa. Tudo bem, mas se ele ganha aquele jogo, ele só não sabia que encontrar o Thiago Neves lá, né? Ou esqueceu. Sim, eu acho que a passagem dele do Cruzeiro, ele sabe, o Rogério Ceni, que errou muito nesse passo que ele deu. Não era o momento dele. Ele agora está dando um passo que ele sabe que ele é menor do que o projeto que ele está entrando. Ele está tendo a chance. Então, eu acho que ele vai ter essa visão.
ele é menor que o time do Flamengo atual, que o momento do Flamengo atual. Como técnico, né? Como jogador, ele se equipara às conquistas que os caras lá têm, mas como técnico de futebol, eles têm total noção que ele está chegando menor do que o que ele tem na mão. Então, isso é bom. E vai ser respeitado pela história dele. E ele vai trabalhar o que ele puder trabalhar para conseguir chegar nesse nível. Exatamente. E vai ser respeitado pela história dele como atleta profissional, e leva muito em conta isso, entendeu? Claro. Muita gente Mas a gente não pode esquecer. Ganhou, entendeu? Marcão, a gente não pode esquecer que o Rodrigo Caio, quando o Rodrigo Caio levantou a mão lá para dizer que foi falta dele, tomou um cartão amarelo, o ambiente ficou muito ruim entre os dois. Então, assim, cara, tem certas rusgas que não se apagam do dia para o outro, não, tá? Mas isso aí, uma coisa que ficou no vestiário lá, acabou. Hoje ficou? Acabou. São dois caras de nível alto, né? Então, Rodrigo Caio são dois caras de nível alto. O Rodrigo Caio não sei se o Rogério Ceni vai ser. Ô, Heitor. O Rodrigo Caio não sei se o Rogério vai ser. Heitor, o cara é um dos líderes do time do Flamengo ali, o Rodrigo Caio. Eu também tu acha que o nego chegou para ele e conversou com ele, Rodrigo? Vou trazer o cara para cá. Tu acha que o nego chegou para ele e falou com ele? Tá maluco? Já tá tudo errado já, né? Você, para contratar um técnico, tem que perguntar para os jogadores primeiro, tá tudo errado já. Mas ele tem que ser profissional, cara. Os dois têm que ser profissionais. Lógico, pô. O Rogério, na análise dele, como a qualidade técnica do Rodrigo Caio, e ele vai ter que estar ali, porque se você também não vê, não tem ninguém. Ali é o Pereira com aquele Gustavo Henrique, meu Deus do céu, cara. Pô, é o que o Bruninho tava falando. O pessoal fica botando na conta do Gustavo Henrique. A bola que ele perdeu pro Sacha. O Sacha é desse tamanhozinho, o cara corre pra caramba. O Felipe Luiz não se posicionou bem, tanto que o Gustavo Henrique estava na linha um pouquinho mais à frente da linha do Felipe Luiz, e quando o cara passa por trás dele, já não dá mais tempo do cara voltar, cara. O cara é muito pesado. O outro zagueiro chegou atrasado também. Mas do outro? O zagueiro do Flamengo jogou agora? Natan? Não. Hã? Natan? Natan não. Chegou atrasado também. Chegou depois também. Tá. O segundo gol também. O segundo gol, o Isla ameaça ir na bola, perde o tempo de bola e a bola passa por Keno. Quando você está com a defesa mal treinada, o sistema não está encaixado, você vai queimar jogador o tempo todo. E o Rogério Ceni falou. O Rogério Ceni falou na entrevista hoje. Ele falou na entrevista que não é uma pessoa, é um sistema defensivo que não funciona. E é isso. Você não toma 10 gols por causa de uma pessoa só. É isso aí. Isso ele colocou de maneira muito legal. Achei bom. Uma informação aqui para a gente acabar com o Sarro Flamengo e quero pegar o Marquinhos daqui a pouco. Notícia aqui que essa não veio da minha fonte, não. Veio aqui do grupo aqui do Flamengo. Vamos renovar com o Diego Alves da segunda que vem, ou terça. A pedido da torcida, pressão da torcida e pressão também do técnico. Bruninho, aqui todo mundo concordou que o Diego Alves deveria renovar. E o senhor? Eu acho que ele tem que... Não só acho que ele tem que renovar, como eu acho que ele tem que jogar. O garoto é muito bom goleiro. O garoto vai ser, sem dúvida nenhuma, um super goleiro. Ele tem agilidade, presença embaixo das traves. Mas o garoto ainda falta para ser um titular absoluto, principalmente... em saída de bola, em saída de jogo. A gente vê uma coisa que o Diego Alves tem que é, para mim, inigualável, é a capacidade dele de botar a bola onde ele quer. Ele, com o pé, ele bota no lateral certinho. O Hugo, você vê, volta e meia, chuta por cima, a bola sai pelo lateral, ele tem dificuldade de sair. Isso para uma defesa que joga tentando pressionar o adversário é difícil. Ele não joga como líbero, ele não sai do gol, ele não dá cobertura para os zagueiros, como o Diego Alves dá. Então, o Diego ele é mais apenas do que um goleiro debaixo das traves, ele é um jogador da defesa, e o Hugo ainda não é. Eu acho que isso fez muita falta, e, além de tudo, é um cara que sabe muito, está ali, ajuda a ordenar e coordenar a defesa. Numa defesa que não está bem treinada, que é nova, que tem garoto, que tem jogadores chegando, são diferentes, você tem um goleiro ali atrás que diz para o cara, sai, fica, vai nele, fica aqui, é diferente. Então, é um capitão que tá fazendo falta. Eu acho que o Diego tem que jogar, já tinha que estar jogando há algum tempo, e não está jogando por conta de problemas contratuais, de força de diretoria.
E eu acho que agora ficou absolutamente visível que não só ele tem que pessoal, né, ter um Bruno? contrato renovado, como ele tem que jogar. E o Bruninho, eu complemento isso, eu digo o seguinte, e tem que existir como é que diz o nome? Você passar o bastão, né? Como é que diz? Você o cara tem que atuar ali e Olha aos só, poucos eu acho, vai inclusive, integrando, Marcão, entendeu? eu acho que ele tem que ser renovado porque ele tem que participar da formação do Hugo. É um cara que Exatamente. tem a É a vivência transição que eu quis dizer. profissional e É a experiência transição. para Eu ajudar quis o dizer a garoto transição, a entendeu? complementar, lógico. O A garoto transição. não vai se criar só com um treinador de goleiro. Tem que ter um cara. Tem aquela foto histórica dele lá, ano passado, ano retrasado, assistindo o treino do Júlio César, né? A cara de encantamento do garoto pelo Júlio César. Tá com caras assim que faz o outro crescer, o garoto crescer. Isso aí. Então, você simplesmente promover o garoto a titular porque ele é um fenômeno e não deixar ninguém para ajudar ele a se complementar é um grande erro. E o Diego é o cara que pode fazer isso. E o Rogério vai enxergar isso, com certeza. Já enxergou. Acho que isso é meio óbvio, né? A maneira que o Rogério cumprimentou o Diego Alves hoje está na cara que ele conta com o cara, né? Com certeza. Olha o áudio, Robinho. O áudio. Vou ter que fazer uma vistoria aqui nisso aqui. Melhor, foi? Eu te amo, Robinho. Eu te amo. Ai, cacete. De novo, Robinho. Ele bota o cotovelo na parada. Ricardo, alguma coisa a acrescentar? Não, eu concordo, também não estava no último programa, mas Diego Alves, referência total, tá muito incluído no que foi feito ano passado. Tem defesas que estão marcadas na campanha. Perdão. E acho que era para ter jogado já mesmo. Inclusive, na quarta passada contra o Atlético Paranaense, era o jogo do cara voltar, né? Um confronto teoricamente mais ou menos definido. O Atlético Paranaense veio com time reserva. Então já era para ter pegando o ritmo de jogo. Talvez vai entrar amanhã sem ritmo, mas vamos ver. Mas tem que renovar, óbvio. Você não pode ter só o Hugo de goleiro no seu elenco, porque no momento a gente só tem o Hugo de goleiro se ele sair. É só sim ou não? 30 segundos, uma máxima. Flamengo, vocês acham que o Flamengo tem que priorizar competições ou vai com tudo com todas as competições? Eu digo o seguinte, por que eu pensei aqui? Jogar com o melhor time na quarta-feira, segura o time para o jogo de sábado contra o Atlético Goiás, treina esse time durante uma semana para voltar contra o São Paulo lá. Então, assim, isso é priorizar. Vocês concordam ou vocês não concordam? Ricardo? Não concordo. Não concordo. Tem que ganhar tudo. Tem que ganhar tudo. Bruno? Eu acho que agora esse jogo de amanhã vai ser um divisor de águas. Se a gente ganhar amanhã ou se mantiver com boa chance de classificação, não vai dar para priorizar. Eu acho que talvez ele consiga segurar aí, porque as próximas rodadas do Brasileiro não são confrontos tão difíceis e tentar classificar na Copa do Brasil, mas eu acho que agora a prioridade é preparar o time para pegar o Racing. Eu acho que o pior é cair para o Racing, né? Então, não é entregar nenhum torneio, mas preparar o time para estar na ponta dos cascos no dia 23, 24, 25 contra o Racing. Marquinhos, você, se fosse torcedor do Flamengo, você queria priorizar ou deixar rolar? Não, ainda mais que o Flamengo está em segundo ou terceiro ali. Cara, não existe isso. Se o Flamengo estivesse lá em oitavo, capengando no brasileiro, você vai passar sem susto. Agora, Copa do Brasil, que é o jogo mata-mata, você está aí chegando numa parte mais afunilada. E Libertadores, cara, tem que disputar tudo. Até o brasileiro. Tem que ser campeão brasileiro, tem que ser campeão da Libertadores e meter brau na Copa do Brasil. Não tem essa, não. O Nil ganha muito bem, Rabinho. Muito bem para poder correr nos 3 competições. Ao som. Heitor, sua opinião, Heitor. Está esperando o Heitor falar. É que o Heitor não ouviu ele falar. Robinho, o que eu acho, cara? A ciência, a medicina esportiva hoje está muito evoluída, tá? Eu acho que o Flamengo deve ter toda essa tecnologia a favor dele, eu não tenho a menor dúvida disso. A fisiologia sabe dizer quem está em condições de jogar ou não. O Flamengo tem um elenco farto, um elenco recheado de gente boa. Eu acho que tem que jogar quem puder jogar, e depende, claro, com a avaliação dos fisiologistas, da medicina esportiva. Acho que essa resposta é muito fácil de responder. Sim ou não? Entendeu?
Sim. Eu já te respondi. Tem que fazer, tem que avaliar. Beleza. A medicina esportiva está muito evoluída no mundo, pelo amor de Deus, gente. Tá bom. Pessoal, vamos agora mudar de assunto. O Flamengo já foi falar, já falamos sobre o Flamengo, agora vamos falar sobre o Vasco da Gama. E no final teremos a rodada do opiniões, resultados. Opiniões não, como é que se fala, gente? Palpites. Palpites, Robson. Acorda, porra. Eu acertei aqui, hein? 4-0 Atlético, hein? Falei aqui. Vamos lá. Marquinhos, Vasco da Gama. Bruninho gosta. Bruninho, eu acho que o Bruninho está mudando de time. Queria falar mais de Vasco do que o Flamengo. Vamos lá. Só o Bruninho, né? Só o Bruninho, entendi. Vamos lá. Marquinhos, você. A pergunta, né? O Marquinhos está lá, tem condições hoje de ser presidente do Vasco. Você é um cara íntegro, uma família íntegra. Um abraço pro teu pai. Vamos lá. A perguntinha é o seguinte. Valeu. O Vasco, Marquinhos, ele arrecada por ano 200 milhões. Isso eu fui buscar lá no Vasco da Gama. Tem uma dívida hoje de 625 milhões. São 50 jogadores no elenco do Vasco, com uma folha salarial de 7,5 milhões, 7 milhões e 500 mil de folha salarial ao mês. 50 jogadores, Robin? 50. 50? Você seria presidente do Vasco com tudo isso aqui que eu te mostrei, que eu te falei? Tudo isso aqui está aqui? Sim ou não? Robinho, eu sou um cara... Sim. Como você tentaria mudar isso? Não, eu sou um cara que eu detesto política, Robinho. Não me meteria em política do Vasco, não queria ser presidente do Vasco, tem gente lá com capacidade para fazer isso. Mas se o Vasco arrecada 200 milhões e tem uma faixa salarial de 7 milhões e meio, sobra dinheiro, né? Tem a folha salarial, mais o funcionário, enfim. Aí, por que a gente tem dívida? Então, já começa por aí. E primeiro, Robinho, o Vasco, o dia que se organizar direitinho, vai dar trabalho. Mas, por enquanto, o elitismo fica lá reinando, todo mundo querendo puxar o tapete do outro, eliminar para poder fazer eleição, agora vai valer pela internet. Então, destruir o Vasco de um jeito que vai demorar muito tempo para poder se erguer. A sorte é que o Vasco tem uma torcida muito grande e apaixonada, né? Dos 4 clubes do Rio, depois do Flamengo, né? Óbvio, eu acho que o Vasco é um time que teria condições de se reerguer a nível do Flamengo, de uma estrutura do Internacional, de um clube que não tem dívida com ativa, né? Quer dizer, tem ativa, mas está equalizada. Não, eu vejo que é muita gente querendo se aproveitar do Vasco. É o que é lamentável. O que me afasta, eu não sou sócio, eu não tenho mais ido aos jogos, entendeu? Quer dizer, ó, ninguém tem ido, mas eu estava indo muito pouco quando podia ir. E você vai perdendo a vontade, né, cara, de assistir os jogos. Tá, eu vou continuar. Eu vou falar mais sobre política do Vasco hoje, porque vai ter um programa na quinta-feira ou sexta, então a gente vai falar sobre o final de semana. Então vamos focar aqui. Foco aqui. A política do Vasco é uma coisa complicada demais, né, gente? Tá, deixa eu colocar algumas coisas aqui. O Campelo brecou a compra do Benítez hoje, né? E também aproveitou e meteu o pé. Não vai mais ser candidato às eleições do Vasco. E aí, Marquinhos? O presidente brecou lá a compra do Benítez e saiu da candidatura do Vasco. Heitor, cadê você? Heitor virou fantasma, não? Robinho, olha só. Eu fui no banheiro aqui, ó, o telefone está funcionando. A questão da compra do Benítez era óbvio que era para a reeleição do Campelo. O cara está vendo que não vai conseguir nada. Já meteu o pé. Já retirou a candidatura da próxima eleição, que vai ser agora de novo, sábado que vem. Então, assim, você vê que o cara claramente não está lá pelo Vasco. O cara está lá por ele. Se fosse pelo Vasco, ele concretizava a compra e passava para a nova gestão, porque foi aprovado pela torcida, todo mundo quer o Benítez.
Agora o cara simplesmente olha, já que eu não vou estar, então também vou de novo. Foi igual o Eurico fez quando entregou para o Roberto Dinamite o Vasco. Tinha uma dezena de jogadores que não tinham contratos. Ali era tudo de boca. Ele retirou um monte de jogador, deixou o Roberto com um elenco limitado para terminar aquele brasileiro e o Vasco foi rebaixado. Tinha um jogador ali que era contrato de papel de pão, de boca. Como ele fazia com o Edmundo, como ele fazia com o Romário, trazia os caras e tudo de boca. O cara jogava lá, fazia um contratinho lá qualquer e depois o Vasco ficava devendo milhões aos caras. Então é isso. A política do Vasco é uma política ruim, sempre foi, há 20 anos que a gente está sofrendo com isso aí. É lamentável. E agora, o que eu já falei na resenha e volto a falar aqui, não existe mágica, não existe um dirigente mágico. O cara não vai chegar lá com 2 bilhões, 5 bilhões, vai botar um super time, vai botar um estádio que é uma caravela. Cara, desenhar eu desenho e falar eu falo o que eu quiser, entendeu? Agora é aquela história, vamos ver. Bruno, vamos aguardar. Você que está... O Bruno, eu vou contar lá. Hoje eu vou passar a madrugada contando quantas vezes você falou de Vasco e quantas vezes você falou do Flamengo. Vou contar e vou botar isso aqui para a galera saber. Fala aí, Bruno, dessas eleições do Vasco. Pô, coisa confusa, né? Eu acho que a gente ainda vai ouvir muita notícia sobre a eleição do Vasco, porque... Mas? eu acho que vai para a justiça isso aí, a primeira eleição, vai ter briga aí do Leve, que ganhou essa votação aí presencial, e contra quem ganhar a próxima votação online. Eu acho que, infelizmente, isso só prejudica o Vasco como instituição, né? O Vasco é aquele negócio. Eu acho que, como disse o Marcão, é um time que dá para reconstruir. Eu acho que a reconstrução do Flamengo mostrou isso. O Vasco tem torcida, tem patrimônio, mas precisa entender que tem que entregar aí uns 5, 6 anos de trabalho de base, de saneamento, antes de pensar em resultado de campo. Enquanto ficar pensando só em resultado de campo e não se consertar, vai gastar o dinheiro que não tem e não vai conseguir fazer um time vencedor. Essa compra do Ben 10 era exatamente isso, né? O Campelo estava assinando um cheque de um dinheiro que ele não tem para tentar se reeleger, e como ele viu que não tem chance nenhuma, ele resolveu não gastar esse dinheiro. Então, vai ficar como está. O Vasco, como time, eu achei, honestamente, eu esperava mais. Achei que no início o time estava mais acertado com o Ramon. Aquela demissão do Ramon foi louca, né? E a contratação desse português. E o time se perdeu. O Thales Magno não está jogando absolutamente nada. O próprio Ben 10, o Cano, parou de fazer gol. Então, o time parece que realmente virou o filho. Não está jogando bola. E a parte política não ajuda também, né? Porque você tem uma insegurança de como é que vai ser, vai receber, não vai receber. Muitas promessas mágicas de muito dinheiro e grandes 1,8 bilhões. Bruninho, desculpa te interromper. 1,8 bilhões o Levenciano está prometendo. Exatamente. Isso aí quanto dinheiro é isso, água, Bruninho? Né? Pelo amor de Deus. Tudo para ganhar voto. Então, realmente é uma pena que o Vasco continue. O Eurico foi embora, mas o Vasco continua nessa disputa aí. Política difícil. Ricardo, 3 minutos, 2 minutos para você falar sobre essas eleições, porque você não fala do Vasco lá, você só fala do Flamengo. Então, você pode falar aí. Não, cara, Robinho, assim, o Vasco, eu só fico triste, porque, assim, de longe é o clube no Rio que teria o maior potencial para estar numa boa situação financeira e tudo. Tem uma torcida que compra ideias o tempo todo. O Vasco faz algum projeto, a torcida está lá comprando ideia. Mas ela passa um tempo, ela toma na cabeça, né? E é impressionante como o Vasco não consegue fazer uma eleição. Há quanto tempo não tem uma eleição no Vasco e você tem a eleição começa, a eleição termina, conta o voto, diz quem ganhou. Todo clube do Brasil acontece de forma normal. Eleição no Flamengo, pum, chapa 1, chapa todo, ganhou uma chapa. No Fluminense é uma coisa. Todo clube do Brasil, no Vasco não consegue fazer eleição. Não tem uma eleição do Vasco que acaba no dia da eleição. Então, quando você não consegue fazer uma eleição para escolher quem vai tomar conta do clube, fica difícil querer que esse clube seja
um clube bem gerido. E na última eleição, sem entrar no mérito, se o cara é bom, se o cara é ruim, porque eu nem sei se o cara é bom, se o cara é ruim. Não consigo julgar e não quero julgar isso aqui. Mas houve uma eleição que se escolheu uma opção e houve uma mudança, um golpe nunca visto. Fizeram que a eleição não fosse respeitada. E o candidato que virou presidente não foi o candidato eleito. E esse candidato que virou presidente era vice da chapa do outro que foi escolhido. Ou seja, como é que esse clube vai dar certo? Surreal. Não dá para entender. Como é que esse clube vai dar certo? Então, aí dá chance de aparecer vários candidatos propondo uma série de coisas e a torcida que está naquela loucura de acreditar em alguma coisa, que o torcedor é fanático, o torcedor acredita. Você falar para ele aqui, acredita. Quando veio a ISL para o Flamengo, a gente acreditou. Pô, agora vai, 80 milhões, vamos comprar todo mundo. O torcedor acredita, compra a ideia. O torcedor quer ouvir isso. O torcedor quer abrir o jornal e aparecer um Messias que vai transformar seu clube numa potência. Mas não é assim que se faz. Ricardo, o Levenciano é isso? É o Messias? Não sei, não posso julgar. Não conheço, mas é... Ricardo, o Irving está dizendo que é 1,8 bilhões. Que dinheiro é esse? De repente aparece coisa assim. Ricardo, 1,8 bilhões, de onde? Quem tem esse dinheiro, Ricardo? Fora até do futebol, sem citar nomes, pessoas que fizeram projetos enormes, né? Muita gente investiu e depois dançou, né? Então, é complicado isso. E só me assusta o Vasco não conseguir fazer uma eleição. Então, como é que um clube quer ser um clube de futebol bem gerido se não consegue fazer um processo eleitoral que tem, sei lá, 10 mil votos, 11 mil votos? Pelo amor de Deus. É muito pouco, né? Heitor, fala aí rapidamente sobre isso. Eleição política. Eu tenho um colega nosso lá, já participa aqui da resenha, o Irving, e fica cantando, dançando com esse Levenciano aí, que vai trazer 1,8 bilhões. Eu acho que quando as pessoas falam 1,8 bilhões, eles pensam no Sérgio Cabral, e alguém que roubou, entendeu? Sei lá, no Witzel, que agora está sendo indiciado, né, por ter roubado 850 milhões, os caras transformam o dinheiro em pouca coisa. São 1,8 bilhões. Esse cara não tem ideia do que dinheiro é esse. Não tem. Eu acho que não tem. Né? Quando um cara desse que diz que vai trazer e o torcedor acredita, os caras não tem noção que dinheiro é esse. Né? É um dinheiro que eu não sei se o Sheik árabe traria. Se trouxer, Heitor, que custo isso vai ser para o Vasco? Aqui, vão doar o patrimônio do Vasco depois para pagar a dívida? É essa a questão, cara. Não existe gestão mágica, cara. 1,8 bilhões não cabe nem no Flamengo, o Marquinhos, de investimento. Na boa, Ricardo, na boa, Bruninho, na boa. Não cabe. Vai caber no Vasco? Na boa, cara, pelo amor de Deus. Eu acho que é triste. O Ricardo já falou tudo já. É triste a eleição do Vasco dessa maneira. Se bem que depois da eleição do presidente americano lá agora, está valendo muita coisa, né? Meu Deus do céu. E hoje, diz que eu não quero politizar, mas o Mike Pompeo hoje falou que o Trump vai ter outro mandato. Aí eu já fico preocupado já. Mas vamos voltar para o Vasco aqui. Robinho esbarrou. Áudio, Robinho. A gente volta aqui na última parte do programa para falar do Fluminense, rapidamente, vai ser curto, eu sei que é chato, mas galera, está acabando, hein? Estamos chegando a 1000! Já! Chegando a 1000, tá? Come saladinha. Então a gente volta já. Com sortados, se inscrevam, deixe seu like. Até já. A gente volta já. Valeu!